Em nossa vida, temos alguns momentos que parece que as coisas são impossíveis de acontecer. Nós lutamos, nós desanimamos, nós não queremos enfrentar e temos muitas vezes essa dificuldade em nossa vida. Nós estamos estudando os grandes homens e mulheres de dentro do Velho Testamento. E hoje nós chegamos em Juízes capítulo 4, onde nós encontramos uma mulher de nome Débora. E ela muitas vezes é descrita como uma mulher que é uma heroína em Israel. Por quê? Era uma mulher consagrada a Deus. Diz assim, Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela sentava debaixo de uma temareira de Débora entre Ramá e Betel nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Esta era a mulher. Ela era uma mulher que era uma profetisa. Ela profetizava no meio deles e ela ajudava eles a resolverem seus problemas entre os povos. Você pode imaginar as 12 tribos de Israel e quanta dificuldade eles tinham para conviver um com o outro. Então essa mulher estava lá para cuidar dessa situação. Era uma juíza, do mesmo modo como Deus dava juízo a Israel em tempos difíceis. Sempre Deus deu juízes ao povo de Israel em tempos de dificuldade. E aqui tinha uma mulher também, numa época de dificuldade. Ela tinha uma fé plena e vivia em comunhão com Deus. Diz no verso 6, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinaão, de Quedes e Naftali, e disse, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ou seja, Deus dá a ela uma tarefa. Chame um dos líderes, que era Baraque, e diga para ele reunir os soldados no monte Tabor. Era muito modesta, abnegada, e como mulher é considerada para mais frágil, segundo 1 Pedro 3, porém possuía grande coragem. Ela tinha uma coragem. Ela diz adiante, quando ela diz assim, ele fará de Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto com o rei Quizon, e os entregará em suas mãos. E Baraque diz, eu só vou se a senhora for comigo. E ela dizia, tá bom, eu vou com você. Só que se eu for com você, a honra da guerra não vai ser sua. A honra da guerra vai ser minha. O tempo difícil em que ela viveu era um tempo de idolatria aberta. O povo tinha construído altares, tinha construído um monte de coisas erradas, vivia longe do Senhor há anos e mais anos, e Deus dá a eles uma mulher para libertá-los. Essa mulher, ela fala ao povo de Israel do castigo de Deus, porque eles tinham se afastado de Deus, e ela diz, é por isso que nós estamos sob o domínio de Sísera, o comandante do exército de Jabim. Porém, ela sabia que no meio de todo o sofrimento e de toda tribulação, ela podia confiar em Deus, que Deus iria abençoá-la. Por isso eu comecei dizendo que quantas vezes nós vivemos uma situação impossível. Esse comandante, Sísera, era um homem que tinha milhares e milhares e milhares de soldados. Se você ler todo o capítulo 4 e 5 de Juízes, você vai ver uma história muito interessante. Mas ela tinha um refúgio. E o refúgio desta mulher era Deus. Quanto nós nos refugiamos em Deus quando temos dificuldades? Nós reclamamos, nós estamos insatisfeitos, nós temos problema, mas esta mulher confiava cegamente em Deus. Ela dizia, Deus vai nos dar a vitória. E diz assim no verso 9, está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir,
A honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E aí no verso 14 diz, e Débora disse também a Baraque, vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos seus carros de guerra, seu exército ao fio da espada, e Sísera desceu de carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra, o exército de Orete-Agoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu e se escondeu na tenda de Jael, e ele se escondeu debaixo de um cobertor. E aí ele pede um pouco de água, ela traz uma vasilha de leite de couro, ele cai num sono profundo, e Sísera diz à mulher, fique na entrada da tenda para que, se eles me procurar, você diga, aqui não há ninguém. Entretanto, Jael, a mulher, vai lá e pega um bastão e perfura Sísera, e ele morre ali dentro, e ele é entregue nas mãos de Baraque. Débora, porém, fez uma coisa. Com toda essa vitória, se você daí lê o capítulo 5, ele é maravilhoso. Porque ali ela dá toda a glória, toda a honra, todo o louvor a Deus. E nós temos que aprender isso também na nossa vida. Muitas vezes nós achamos que as coisas são impossíveis, que nós já não sabemos mais o que fazer. Nós já não sabemos como agir e o que fazer e de que forma agir. Porém, nós aprendemos uma coisa bem clara e direta. E a coisa clara e direta é que, se nós confiarmos em Deus, Deus há de cuidar de nós. Talvez não do jeito que nós queremos, mas Ele sempre vai cuidar de seus filhos. Ele sempre olha pelos seus filhos. Ele sempre abençoa os seus filhos. Mas, como já disse, nem sempre do jeito que nós queremos, porque nós queremos que Deus faça tudo do nosso jeito. E Deus não faz do nosso jeito. Ele tem a sua vontade própria, e Ele faz pela vontade dEle, e nós temos que aprender a depositar a nossa confiança neste Deus maravilhoso. Se nós aprendemos a colocar a nossa vida nas mãos deste Deus, grandes coisas, assim como Débora experimentou, um exército inimigo com centenas e milhares de carros de ferro contra eles, ele teve que fugir, eles morreram, eles perderam a guerra, porque aqui tinha uma mulher de fé, uma mulher de coragem e uma mulher que sabia o que queria. Que Deus, na sua infinita graça, te abençoe e você possa ter essa bênção de Deus, porque Deus cuida de cada um de nós.